Fala, camarada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Superi Andrade, esse aqui é outro reagindo de álbum. O reagindo que eu já prometi algumas vezes atrás, mas finalmente tá aqui. E esse iniciozinho aqui de vídeo é só pra fazer esse disclaimer, só pra pedir desculpa pela demora. Queria ter botado algumas semanas antes, mas por causa de questões de mudança que eu tive que fazer. Minha casa, mas mudança também de trabalho. Acabei não conseguindo finalizar antes do que eu gostaria. Falei, cara, vamos botar pelo menos então na semana ali do maior evento que esse Brasilzão já viu, um dos maiores, né, que é o show da Lady Gaga. Reagindo de álbum é uma coisa que demora um pouquinho a mais da conta. Tô agora me organizando. Se tem algum álbum que você tá esperando aí, recente aí, pode imaginar que também não vai ser uma coisa extremamente instantânea. Mas aí, sem mais delongas, esse programa já tá enorme. Mayhem, Lady Gaga. Bora pro vídeo. Foi. Esse jeito meio serpenteando assim, meio... canto meio... uma coisa meio oriente. Ó, falar que isso remete Lady Gaga lá de trás. Mas a maneira essa batida meio dubstep, né? Com esse... dá uma coisa meio descompassada, né? Mas é meio lodoso também, né? Enfeitiçando. Gosto desse som mecânico que tem aqui. Meio assim, né? Esquisito, né? E esse falsetinho, que não é lá em cima, mas é rasgadinho, né? Pô, cara, adorei esse som. Isso aqui estaria muito numa coisa meio que um metal alternativo, um hip hop alternativo. Que é uma parada meio um pop e bater cabeça, né? Ó, você vê como é que ela vai brincando com a tonalidade e a altura da voz? Ó. Uma rasgação ali maneira, né? Cara, esse som meio de mola que rasga tudo, né? Parece que o feitiço tá subindo aqui, né? Um pianinho, né? É um classudo, mas é uma emoção contida, né? Uma visceralidade querendo sair ali, ó. Com esse som indo e voltando no fundo. Pô, foda, maneiro. Cara, parece um furacão de energia acontecendo. Uou! Caraca, é uma espiral de som, é muito louco isso. Maneiro. Pô, tem uns bagulho meio eletro, meio desengonçado, meio... tem uma coisa freak aqui acontecendo na música, assim, que é muito legal, cara. E é interessante porque é um single. Eu lembro, na verdade, na época, né, as pessoas ficaram um pouco frustradas, assim. Não sei se é a Lady Gaga que eu tô esperando. É corajoso, é um primeiro single corajoso, pelo fato de que, por mais que eu sinta que é uma música de bater cabeça, tá falando qual vibe que você quer, um grau de som mais... nervoso, levemente trincado, dark ali, mesmo dentro desse aspecto rock do que você esperaria, que eu acho que faz as pessoas ficarem meio assim, pô, será que era isso que eu queria ou não queria da Lady Gaga? Pensando, primeira música do disco, pra mim ela faz muito sentido. Ela tem uma vibe de construção, ela tem uma vibe que você tá assentando o mood que você quer colocar no trabalho. Cara, e disease é doença, né, o nome. Como Mayhem, tudo tem uma palavra simples, mas de conotação pesada, né? É sobre relacionamento, a faixa, né, em si, que é sobre o relacionamento que ela tem com os próprios demônios internos dela. É encarar como que ela é seduzida pelo esse caos e pela turbulência e como faz ela se sentir claustrofóbica. Parece às vezes que os sons, eles estão te apertando, né? Como se você tivesse por becos, por vielas, né, você tivesse encurralado ali. Esse som, se você tirasse cantar, isso aqui podia ser trilha sonora de um jogo de survival horror em alguns momentos aqui, podia ser trilha sonora de um filme da A24 ali, um terror que é revisitado, que tem atualmente, né, mas ao mesmo tempo ela coloca isso, principalmente acho que nos momentos que ela vai pro refrão, ela enfrenta isso, ela luta contra essa escuridão interior, e mesmo que às vezes ela não consiga vencer ou escapar dessas coisas que assustam ela, né, ela entende que às vezes a solução não é correr. Às vezes a solução não é fugir. Muitas vezes, e até pela essa ideia da capa do disco, às vezes a solução é encontrar essa simbiose, né? Pelo que eu tô vendo numa entrevista que ela dançando, se transformando, correndo e expurgando de novo
de volta pra mim mesmo. Ainda mais pensando nessa áurea que ela tem metamorfa de apresentar seus visuais, de apresentar suas músicas, de apresentar seus conceitos. Acho fantástico, assim, o que ela quis passar aqui com essa música aqui. Vamos, então, para a segunda e clipe, single, tudo. Icônico, gigante, huge motherfucker, tipo, lendário já, Abracadabra. Vem, vem. Pô, isso é loucura. Isso é loucura, não tem como. E tu vê, tu vai pra outra vibe diferente aqui. Emulando aqui umas vibe meio R&B disco, anos 80, né? Com ela esse vocal lá no caralho. Puta que o pariu, isso aqui é... Isso é bom demais. Vem, 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 vem. Puta que o pariu, isso é loucura! Isso daqui é a essência do que essa mulher revolucionou no pop. Isso é ícone lendário. Porra, impossível não dançar com essa porra. Impossível! Copacabana vai ficar louca, né? Igual o Galvão falando. Porra. Esse crescendo aqui, porra, acaba comigo. Parece que a magia de tudo que é mais efervescente no pop tá se unindo aqui no meu momento. Porra. Cara, essas vocalizações. A gente precisa dessas brincadeiras mais na música. Meu Deus do céu, como é divertido. Cara, nossa, é indescritível essa música. É indescritível. Cara, essa batera também é muito poderosa, cara. Isso daqui, eu sinto que é a Lady Gaga, cara, realmente canalizando toda a expertise dela, todo o feeling, todo o talento, pra falar assim, cara, eu vou fazer novamente um hino geracional. Eu amo Abracadabra, gaga. É muito maneiro você ver esse tipo de brincadeira, fazer quase anagramas ali dentro da própria estrutura, fazer esses tipos de vocalizações diferentes, reestruturando palavras que estão ali dentro. Por mais que essa seja uma música fervorosamente dançante, qualquer musa pop sonharia em ter um hino desse, nesse quilate, nessa efervescência. Primeiro, você tem que ter um desprendimento, essa coisa meio quase vaudevilliana que a Lady Gaga tem. Ela vai entender que pop normal, por mais que ele seja uma coisa pra se soltar, mas às vezes parece que ele tem vergonha de fazer, ou ele parece que tá dentro de chavões demais, e ela tem qualidade vocal, de interpretação, de carisma, entender as nuances de como fazer isso sem ficar caricato. Porque tem talvez outros artistas que fossem fazer isso e que seria uma tragédia, e ela consegue ter o limiar entre as duas coisas. Cara, quando eu quero ouvir uma música pop, seja isso que alguém espera. Tem uma artista no nível da Lady Gaga, na entrevista pra Apple, ela, durante muito tempo, ela não queria fazer esse tipo de música. Ela admite que Abracadabra é o tipo de som dela, assim. Olha isso. Sentia que estar estagnado era como a morte para minha arte. E eu queria, acima de tudo, ser constantemente uma estudante, não apenas me reinventar, mas aprender algo novo com cada disco. E isso nem sempre era o que as pessoas queriam de mim, mas era o que eu queria de mim. E se eu olhar para trás da minha carreira, provavelmente é disso que mais me orgulho. Sei o quanto cresci de álbum para álbum e como tudo foi autêntico. O mais importante para mim sempre foi ser uma estudante da música acima de qualquer coisa. A partir do clipe também, como que ela observa, né, toda a negatividade, todas as dúvidas, como que ela encara isso, e que no fim é uma coisa de eu tô pronta pro desafio, principalmente como termina o clipe, é a ideia de que no final das contas ela queria que essa fosse uma música de resiliência, uma maneira que inclusive This Is não foi. E é interessante isso, como que as duas músicas são contrapontos. A primeira faixa é sobre aquela tortura interna, sentir o peso. Essa daqui é sobre essa perseverança, sobre essa libertação. Aquelas dúvidas que ela tinha sobre a arte dela ser dissipado. Olha como é que uma coisa se complementa a outra. Vamos para a terceira faixa, Garden of Eden. Parada meio music aqui, né?
Isso aqui parece um primo meio pop suavizado do funk dos anos 2000 também, tá? Ó, coisa bem de igreja aqui, né? Até nesse som aqui tem uma coisa meio gospel, né? Amo esses falsetinhos dela, cara. Parece uma coisa que, sei lá, Gwen Stefani cantaria, né? Ou a Ferg, né? Se check. Ó. Esse aqui é o tipo de som que eu acho que o Nine Inch Nails faria legal. Porra, isso aqui é muito pregação do pop, né? Agora angelicalmente, né? Rapzinho estilo Cansei de Ser Sexy, um Beck, né? Coisa meio indie ali, o pop puxando coisas do indie, né? Caraca, bom pra caralho, tá? Que cação, hein? Um título desse, Garden of Eden, né? Essa ideia bíblica, né? E é como se fosse Lady Gaga, seria como se fosse a serpente, né? A criatura tenta ali seduzir pra comer esse fruto proibido, né? Tentação de estar na balada. E meio que acaba por fechar, digamos, esse conceito religioso aqui, pensando nessa coisa da culpa cristã de todas as duas outras músicas que tiveram relações com sentimentos de coisas mais tortuosas, dúvidas, coisas que assombram ela, e ao mesmo tempo uma certa perseverança, ou seja, é como caminho de gangorra que a gente tá pra lutar ou não contra nossos próprios demônios, e musicalmente fecha como se fosse uma trilogia inicial, né? Essa questão dançante aqui. Acho bem interessante essa vibe electroclash. Uma música eletrônica ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Combinava muita coisa synth pop dos anos 80, new wave, techno, punk, house. As letras exploram muito essas coisas de fama, moda, sexo, cultura pop. O visual dela da capa, coisa mais rockstar, e ao mesmo tempo com ela ali quebrada, né? A fragilidade do ícone, próprias tentações do mundo pop, da vida de superestrela. Ainda mais com essa sacada que a música teve de trazer pra essa música dançante, desvirtuada, quebrada, mas cheia de molejo, esses elementos solenes, sacros. É aquela coisa do profano e o divino convivendo ao mesmo tempo. Quarta faixa, Perfect Celebrity. Gosto dessa coisa mais robótica, dessa calma que tem. Ó, parece que você tá indo aos pouquinhos. Um misto do Daft Punk tentando emular talvez uma coisa meio Radiohead. Maneiraço. Impressionado. Foda. Rockão. Essa coisa desse rock dos anos 90, meio com eletro, né? Mas tem uma coisa meio hard rock aqui. Cara, tem até umas coisinhas de meio a Perfect Circle Tool aqui no meio, né? Legal pra caralho. Cara, como que ela foi levando a voz de um ponto pro outro. Saculejante, mas tem uma porrada, vai. Foda. Nossa, incrível, incrível. Tem uma coisa meio Def Leppard The Cult que teve no Brasil agora, só que com uns eletrozão brabo, Depeche Modezão em cima, assim, ó. E o som embombando no fundo ali, ó. Maneiro essas alternâncias, hein?
Caralho! Maneiro pra caralho, tá? Cara, musicalmente desafiadora, tá ligado? Porra, maneiraça esse final, tá? Cara, pra mim, uma das coisas mais rockistas, highlights, assim, de coisas que a Pop, por exemplo, tentou fazer recente. Essa música aqui, eu consigo ver aqueles clipes meio que de massinha que o Tool fazia. Esse som que é robótico, parece que ele é old school. Futuro que é dos anos 80. Esse momento final que fica trafegando entre essas batidas inumanamente feitos por uma máquina mesmo, ser coberto de fio de chip. E a própria forma que ela vai cantando aqui, mais contínuas, ela vai ligando em esticadas de canto, trechos de refrão, como se a voz dela não parasse em vários momentos, criando também um conceito, ela fosse também parte desse maquinário, quando o Tetsuo no Akira se transforma, que fica umas porra meio mecânica com carne, o caralho, e aí depois quando ela entra naqueles gritos lá, o bagulho é poderoso, frontwoman de rock de arena dos anos 80. Cara, isso aqui é ser sucesso em qualquer rádio, fosse especializada em rockzão, final dos anos 80, começo dos anos 90, meados dos anos 90. Baita música, baita. Pra mim, acho que junto com a Abacadabra, a que eu mais gostei até o momento, assim. Quinta faixa do disco, Vanish Into You. Caraca, começa lá no alto. Só com o som solene num pianinho aqui, né? Entregando já de cara, meu Deus. Porra, Bowie pra caralho. Não só no baixo, mas nessas guitarrinhas, né? Não sei se eu gosto tanto da transição do que tava sendo tocado pra esse momento. Sendo honesto. A destreza. Não foi um refrão que eu gostei tanto. Cara, isso aqui parece o tipo de coisa que o, sei lá, o Weezer faria pra homenagear um rock dos anos 60. E aqui é coisas que bandas como Duran Duran preferia que a música tivesse essa pegada. Tem uma coisa meio que The Weeknd também tentando emular esses anos 80 aqui. Coisa que eu normalmente não criticaria, mas eu achei que a música tem ideias demais e que ele não toca profundamente. E, por exemplo, a parte que me soa Bowie, que é a parte do baixo, como que a guitarrinha é meio Nile Rodgers ali, eles não ficam emulando constantemente, é como se fosse tipo lembretes assim. No final das contas, é uma música que, diferente das anteriores, eu não consegui me adentrar plenamente à vibe dela e ao mesmo tempo eu não sinto a qualidade de novidade o suficiente que eu vi nas outras músicas. A primeira já que ficou aquém. Não me bateu ela, simplesmente. Killa, próxima música com o produtor forte do disco, né, que é inclusive parceirão também do The Weeknd, de vários projetos, o Gesafenstein. Boa e pra caralho também, isso aqui. Mas eu acho que gosto mais. Funk grooveado, mais psicodélico, no sentido meio translocado da cabeça. Essa interpretação dela. E essa partezinha aqui meio R&B bluesinho, né? Com mais entrega. Cara, sabe outra coisa que me parece muito? Até desse jeito meio andrógeno aqui no jeito que é feito, parece um pouco Prince. Andrógeno sexy, né? A Janelle, quando ela fazia uma vibe assim. St. Vincent um pouquinho também. Pega um pouco dessa essência. E é maneiro como que aqui a voz fica um pouco mais suave, né?
Gostosinha. Ó, com a palminha. Ó. Agora. Isso é meio Fame, né? Eu sinto a emulação de artistas, de vibe de som. Mas olha só como é que tem uma personalidade rica. Cada elemento que você relembra, ele parece que ele tá ali porrada, ele parece que ele tá ali mais vivo, ele parece que ele tá transfigurado em algo mais marombado, né? É legal isso nesse disco. Ó. Aqui é bem um Gesellfestein e ela, ó, de meio grito, meio distorcido digitalmente, né? Foda. Meio como se fosse uma voz meio, né, uma coisa meio ruptura, assim, né? Pô, foda. Anarquicamente, você pensar o que era o funk, o que era o R&B, o que era o pop do período dos anos 80, algo que parecia contra totalmente as regras, parecia ir contra o padrão, mas ao mesmo tempo era meio que pegar os chavões e como você fazer isso não só ficar muito mais caliente, levemente caricatural, mas ao mesmo tempo enaltecia o que fazia essas músicas boas. Os sons ficaram tão na cabeça das pessoas como base do que se deve fazer, síntese desses estilos, como o Bowie também consegue fazer. Som que é muito rebolador. O funk nesse estilo Bowie Prince é rebolador pra caralho. Pô, o nome é bom pra caralho. Ele exala uma coisa B10 pra caralho, né? Ela sabe que ela é tão B10, ela sabe que ela é tão foda na interpretação dela, nas atitudes, no canto, na forma que ela tá construindo esse som dela, que ela faz tudo com tranquilidade, com suavidade. Ápice de ser atraente, né? Mas também intimidadora ali, perigosa pra cacete, de tão foda que é tão coisa cinematográfica, né? De quase uma coisa meio tarantinesca que tem aqui nessa música. Sétima faixa, Zombie Boy. Eita, isso aqui é meio Gwen Stefani também, tá? Eita, ela caiu dentro dessas 3 faixas aqui do funkzão, uma coisa glam disco, né? Parece meio liso, né? Porra, eu nunca tinha visto a Lady Gaga, acho que entregar dessa forma assim. Maneiro, fazer uma coisa meio Jessie Ware, meio prismática a música, né? Parcels, né? Porra, pra caralho. Isso aqui é Princezão também. Prince, um vibezinho Michael, né? Putaria esse baixo, hein? E essa cadência dela também. Fica mais dançante que minhas pernas não conseguem nem ficar paradas desde a Abracadabra do disco. Puta que o pariu! Foda. Aí isso aqui é a Gaga mais old school, né? Tamanho oversize de estádio. E essa bateria enjoada, hein? Porra! Porra, bom pra caralho. Cara, guitarra, baixo, tudo, batera, porra. Ó. Tem Impalazão. Phaser, tudo, vem. Cósmico. Oh. Pica. Pica. Que é tipo como se fosse um ápice, né, dessa energia funkzona, assim. Nesse quesito, inclusive, é a coisa com mais cara de retrô que eu vi a Lady Gaga fazendo, mas ao mesmo tempo, os floreios que tem nessa música, seja a vocal dela, seja de como que o instrumento não para, ele é on fire. Cara, eu tô aqui...
Tanto que eu fiquei maluco com essa música. Que highlight. Não sei como é que vai ser o resto das músicas, mas tá me entregando coisas que eu sempre gostei e esperaria ver a Lady Gaga brincando com outros sons mais a fundo de música dançante, desabrochar em sons roqueiros ou com influências roqueiras, dado o potencial que ela tem como performer. Vamos pra próxima música, Love Drug. Maneiro esses sintetizadores, né? Tem uma coisa meio... Tem me fala um pouco aqui também ainda, né? Pensando como acabou a última música, né? Mas tem umas coisas com as guitarras, meio quando o Ghost emula os anos 80. E aqui eu sinto que tem uma... como se fosse uma concentração de elementos que podiam estar numa música country. Nessa pegada mais cadenciada de uma música, né, pulsante. Cara, isso aqui, o Ghost faz muito refrão assim quando ele emula os anos 80. Porra, eu gostei dessa meio calvagada que tem nesse som aqui. Olha essa coisa meio psicodélica que tem no fundo. Dessas coisas meio The War on Drugs. Isso aqui, quando eu falo do Ghost, isso aqui tem uma vibe flash dance, que é maneiraça, tá ligado? De tipo, as hipérboles de emoção e de entrega sonora dos anos 80. Ó. Isso aqui a gente viu ela fazendo na música do Top Gun. Maneiro esse som. Com esse nome, isso é muito de música dos anos 80, né? Sugestivo, né? Do que se passa, a vibe, a letra da música, né? Esse riff que ele parece, ele é cíclico, né? Em loop. Só esse detalhe dá pra gente canalizar e entender esse conceito de amor como droga, né? Como que isso pode ser fantástico, a melhor coisa do mundo, mas muitas vezes prejudicial. E poderia ter feito isso de outras formas, mas trazendo com o sintetizador e com uma performance em alguns momentos que remete ao melhor de Tina Turner com vocalistas de hard rock dos anos 80, tem essa coisa também, entrega amorosa, extremamente à flor da pele e devotada. Nona faixa do trabalho, How Bad Do You Want Me? Olha. Legal. Caraca, sério. Calma aí. Vocês conhecem essa música, né? Música das fases de tensão do Mario, né? Quando ele tá ali no castelinho ali. Tururururu. Me remeteu demais nesse começo da música. Mas olha como é que a discrepância vocal mais entregue, mais, né, musona, né, de pop dos anos 80. E essa coisa mais quebrada do som, aquele meio minimalista, um Kraftwerkiano, né? E a entrega da voz dela, mais resplandecente, né, alongada. Legal, com esse back vocal aqui. Por isso que eu falo que esse disco, ele não tá mundano. Ele tá fazendo umas coisas muito... Isso aqui parece um pop estilo Britney Spears, anos 2000. Esse é vocal. Cara, isso aqui, essa voz, parece uns bagulho tipo Jojo, que eu amava ouvir. E o som de fundo é como pegasse o som... esse som e ficasse somando ele e ficasse acontecendo mais rápido, né? Eu adorei a voz dela nessa cadência, com esse back vocal, por cima desse som que ele tem essas pausas, né? Essas interseções. Ó. Isso aqui eu vejo até como se fosse pegar um pouco da essência do hiperpop, remete lá atrás como reformulação e homenagem ao passado, os anos 2000, mas ela vai de cara aqui. É uma vibe que vai de, sei lá, de Carly Rae Jepsen até Dido. Essa cadência meio o rap pop, né, daquela época. Cara, isso é muito nostálgico. De adolescência, né?
Primeiro comentário que tem no Genius aqui é a Taylor dançando I Knew You Heard It Too. É bem Taylor Swift. Bem Taylor Swift emulando os anos 80. Desse jeito mais crocante, chiclete, bubblegum. Pop mais radiofônico, arco-íris. Filme de Sessão da Tarde com esse viés conto de fada urbaninho moderno, né? Próxima música, 10ª faixa, Don't Call Tonight. Caralho, eu vou ter que até pegar pra ver. Isso aqui parece meio city pop, pô. Mas é aquela cantando isso aqui me lembra outras coisas. Don't Call the Night. Meio Vaporwave, uma coisa meio Alejandra, né? Pô, dá pra remeter muito a esse período Born This Way. Eita, meteu um Daft Punkzão aqui. Essas rasgadinhas dela, Isso no ao vivo, imagina, meu irmão, rebentando os vidros todos de Copacabana. Don't Call the Night, cacete. Ó. Uma firmeza pra não chamar a noite que puta que pariu. Cara, divertido. Uma coisa meio vocoder ali, fica legal pra caramba. De certa forma, eu sinto muitas vezes aqui alguns conceitos que o Daft Punk, por exemplo, trouxe no Round Access Memories. Você colocar teus ídolos ou de músicas que te inspiram dentro dessa nova pegada e nova vertente, usando essa tecnologia pra construir esse som de pista de dança. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei aqui da música foi realmente as rasgadinhas, que eu acho muito delícia quando ela faz. Que ela parece que ela tá rasgando, mas não precisa tá se destruindo no vocal e ao mesmo tempo é potente pra caramba. Acho que da tonalidade da voz dela, ela consegue fazer esse intermediário que é exuberante ouvir ela entregar, né, dessa forma assim. Vamos para a próxima faixa, Shadow of a Man. Isso aqui parece Tame Impala também, né, com o som vindo lá da casa do cacete com esse reverbzinho, né, meio que prismático se repetindo. Ó. O baixo parece umas chicotadas. Ó, é muito maneiro que parece a dançadinha remetendo a Gaga clássica, mas uma vibe meio, né, MJ. Porra, maneiro como é que... Isso aqui teve naquela música da Dua Lipa do ano passado, Training Season, se eu não me engano, no comecinho. Caralho! Nossa... Cara, isso é legal, o segundo e terceiro solo, né, que ou pra acabar ou pra fazer transição que tem no álbum, né, incrível. Cara, na moral, deve ter sido muito maneiro ver as sessões de gravação desse disco. Essa sensação de entrega, dar tudo pela minha performance aqui nesse trabalho. Ver isso ao vivo, a tendência é que algumas vezes acabe aumentando, né? Você tem solos que são ainda mais efusivos, com um swing que vai fazer tu bater cabeça na porra da areia do chão da praia ali. Ao vivo, esse disco vai entregar mais ainda. E outra coisa, curioso como não tem o Kevin Parker a princípio, né? É porque tem muito esse circuit, nunca tinha ouvido falar nesse cara. Eu esperava
que a produção do Kevin Parker no disco da Dua Lipa fosse o que boa parte desse disco é. Como fazer música dançante, ela se tornar atual e ao mesmo tempo você tá ali homenageando, né, o passado, né? Acho que já nessa altura do campeonato já posso dizer isso. Melhor cromática. Caminhando a passos largos pra tá no top, assim, de álbuns da discografia dela. E olha só, olha esse título. Shadow of Man é justamente a resposta que ela tá dando ali sobre a carreira dela. De ser frequentemente associada como a única mulher num ambiente que ele é predominantemente dominado por homens. Como que ela conseguiu driblar, por mais que às vezes com muita desigualdade, muita opressão, muita coisa de controle, mas se tornar livre, caminhar com as próprias pernas, construir a própria narrativa e ser maior do que muitos deles ali, tornar essa energia artística para além da vida, que é a Lady Gaga. A mulher é ícone demais. The Beast, 12ª faixa, vambora? Olha, tem uma coisa meio Tears for Fears aqui no começo. Phil Collins. Ser bem Michael também, tá? Caralho, é muito maneiro como ela tá emulando e mostrando a versatilidade dela, a fodacidade dela vocal, ó. Cara, ela quase o timbre ela parece do Michael. A música mais próxima de uma balada que tem no disco, ou de uma faixa mais emocional, né? Mas assim, legal porque esse som em câmera lenta, com esse canto dela, dá uma dramaticidade legal. Ó, som. Essa rapidinha, isso é muito Michael. Porra, foda. Olha, cantando muito. Como que ela canta nesse tom mais também vagaroso, né? Mais cheio de peso, cheio de densidade, junto com o som, vai. A voz parece que vai fazendo umas curvas, né? Um arrojamento, ó. Cara, legal a mixagem da voz dela, né? Que parece que foi mais baixo, depois mais alto. E ecoando, né? Falando pra vocês, essa música, um exemplo sublime, assim, como que eu gosto do canto dela nesse trabalho. Pra você ser, às vezes, um baita cantora, você tem que ter personalidade, cadência, entender o feeling, um time das coisas acontecendo. E como que você consegue reconstruir, desconstruir isso, ritmicamente falando, para se adaptar a situações novas e você criar conduções que são inesperadas, mas fortalecem o poder da sua voz. E aí, quando ela entrega aqui, em alguns momentos, aquelas esticadas, aquela coisa lá na altura e tal, você fica, tipo, babando, você fica maluco, você fala assim, não é humano isso. Penúltima faixa do trabalho. Blade of Grass. Maneiro. Que é uma vibe meio, né, tá pegando o final, são baladas, né, a última a gente já sabe qual é, mas aqui tem uma coisa meio no ar, né, maneiro. Rapaz, uma essênciazinha Love Metals aqui de Antena 1, isso aqui, ó, jogando o coração lá pras estrelas, se entregando. Pô, essa viola é sacanagem também, né? É que vai construindo esse mood fragilizado emocionalmente. Ó, que a voz dela vai farfalhando, caindo, morrendo. Tá maluco? Olha isso.
Cara, e maneira essas rasgadas, da forma que ela vai descendo a voz, né? Esticando as coisas. Foda. Love metalzão, cara. Parece Berlim, aquela banda antigamente que era no Top Gun, com essa coisa meio hard rock, né? Tô doando meu coração pra você. Especificamente, quero falar como que muitas vezes cantoras pop, quando tentam guiar o final do disco colocando baladas, eu lembro que foi uma coisa que me decepcionou um pouco, do Plastic Hearts, da Miley, e até, digamos, o Chromatica também, tendo umas músicas mais emocionais, assim, mais pro final do trabalho. Aqui, ela entrega 3 performances que condizem, não só de vocal, mas tô falando de instrumental, que às vezes o maior problema não é colocar a balada, mas é você diminuir demais o ritmo de coisa que tava tendo no disco. E os instrumentos, os sons, eles são fortes, eles têm presença, eles machucam, eles querem falar desse sentimento de uma forma muito doada, mas com elementos que a gente vê ao longo do trabalho acontecendo. Cada vibe do trabalho, cada ciclo de 3, 4 faixas tem uma estética. E aqui é essa estética mais entregue. E que sacada acabar o disco. Quando você tem um hit tão onipresente como Die of Smile, você tem que encerrar o disco com essa faixa. Então é isso. Die of Smile. Vamos ouvir, curtir mais um pouquinho para o veredito final. Puta. Teve viola na outra música? Aqui também tem. Macetada, né? Com esse homem cantando, né? Único featuring do disco mesmo, né? Isso aqui é muito Daniel Caesar Wannabe. Bruno, ele vai, inclusive, em tons aqui de escorrer a voz dele, como eu nunca tinha visto antes. Nem numa coisa assim, Unique Sonic. Cara, eu acho muito maneiro como que a bateria, ela vai situando o mood da música. Entrega emocional. Cara, esse ruo dele, isso me molha todo. Cara, a voz dela aqui é preciosa junto com ele. A síntese do que é beleza numa música. Química, assim, estratosférica. Cara, isso aqui é pra abraçar a cremosa com toda a força e falar: vamos morrer aqui junto rindo. Ah, vamos morrer junto. Porra, olha esse som, cara. Puta que pariu. Isso aqui parece que é de outra vida, meu irmão. É loucura, o conto que é lindo. Isso aqui é poético, isso aqui é... Pra acabar o disco, é pra se debulhar em lágrimas, todo arrepiado. Dizer mais o quê? Dizer mais o quê? Quando você tem uma música dessa pra acabar, ela não só tem um estofo, coisas que a gente esperava que ela talvez sempre pudesse fazer. Aqui é uma Lady Gaga solta, à vontade, pra poder entregar o que talvez seja o seu trabalho mais completo, mais rico. Descacetaço. Um ápice para a musa chamada Lady Gaga. É isso, esse foi outro Reagindo. Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários, das minhas reações. Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar esse vídeo aqui com um amiguinho, com todo mundo que você gosta. Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Me segue TikTok, Instagram, redes sociais, por aí vai. Tá tudo aqui embaixo, os links. Até a próxima. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau. Fui.